Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, essa semana eu passeando aqui pelo bairro, eu passei em frente a uma pizzaria e achei 3 vidros desses no lixo, esses vidros de palmito que geralmente eles usam muito, né? E eu fiquei morrendo de dó. Peguei eles e trouxe para minha casa. E hoje eu vou fazer uma decoração nele, uma sugestão para vocês também, se você tiver esse vidro aí, decorar. E a finalidade dele, você que decide o que vai fazer, tá certo? E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? Então, meu vidro tá aqui, olha gente, limpinho, já lavei, higienizei, passei álcool. E a tampa eu vou deixar por último para fazer, que eu vou explicar para vocês como que eu vou fazer para tampar aqui essa parte, né? A gente vai trabalhar ela depois. Então, a primeira parte aqui eu vou passar o primer. O primer, gente, ele serve como uma base preparatória para receber a tinta PVA, tá certo? Então, esse primer aqui é para metais PET e vidro. Eu vou dar 2 demãos de primer aqui no meu vidro e depois eu volto com vocês. Prontinho, olha só, dei 2 demãos de primer, já está seco, pronto para receber agora a minha tinta. Essa tinta que eu vou usar aqui, gente, é a PVA para artesanato. Eu estou usando a tinta fosca. Se vocês quiserem usar a tinta acrílica, também fica a seu critério. Vocês perceberam, né, que eu uso o pincel e o rolo. Eu coloco o pincel para aplicar a tinta e o rolinho para espalhar, porque eu acho que é mais econômico e não evita desperdício, na verdade, né? Então agora eu vou para a tinta. Prontinho, vou aguardar a secagem e já volto com vocês. Pronto, olha só, a tinta já secou. Uma demão é o suficiente porque eu já passei 2 de primer, então ficou ótima a cobertura. Não tem necessidade de passar 2 demãos de tinta PVA, ok? Usei a tinta PVA para artesanato na cor branca, por quê? Porque nesse pote aqui eu vou fazer a decopagem. Então o ideal quando você vai fazer a decopagem é ter um fundo branco. Depois você pode sombrear e pintar da cor que você gostar, que você preferir, ok? E falando em decopagem, eu não poderia deixar de mostrar para vocês essa coleção de slim papers da LitoArt. O que eu vou usar nesse trabalho é esse daqui. Mas olha só, gente, quantas opções que tem para vocês que gostam de floral, olha só. Um monte de estampa muito delicada. Olha essa daqui que linda, de girassol, né? Olha. Um mais lindo que o outro. Inclusive eu vou fazer 2 potinhos pequenos, que é para colocar amêndoas também de vidro. E vocês vão ver a estampa, que lindo que ficou. Olha aqui, esse daqui é com tema, né, gente? Se você quiser fazer com tema também tem. E aproveitando que ainda dá tempo de você fazer alguma coisa aí pro Natal, olha só. Os slim papers de Natal também. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. O slim paper ele é vendido de unidade, né, individual. E em uma folha você tem 4 figuras, olha só. Então dá para você aproveitar bastante, né, cada parte dela aqui. Nesse vidro eu vou usar 2 grandes e nos vidros pequenos eu vou usar esse outro aqui, ó, que é bem delicadinho, as florzinhas pequenininhas, né. Então vou fazer uma composição que vai ficar lindo. Gente, aqui na parte de trás, para quem não tem muita intimidade de fazer, né, tá o passo a passo aqui. Olha só como a LitoArt pensa em tudo. Colocou o passo a passo de como utilizar o slim paper, aonde ele pode ser aplicado, em que superfície, né? Muito legal. Vou deixar descrito no box de informações para vocês
todos os contatos da Litoarte, a referência desse papel que eu vou utilizar aqui e as redes sociais deles, para que vocês possam conhecer ainda mais toda a coleção da Litoarte, que não se resume só em Slim Paper, gente, tem muita coisa legal. Para quem acompanha o meu canal já viu que eu fiz outras coisas com outros materiais, né? Tem stencils, tem papel para scrapbook, tem muita variação, coisas lindíssimas mesmo. E agora sim, vamos fazer a nossa decopagem. Então, eu já deixei aqui cortado os papéis, olha, vou usar essas duas figuras aqui no pote de vidro e esse daqui eu vou usar na tampa, mas a tampa eu vou deixar por último. Gente, como eu tô usando aqui uma tinta fosca, né, uma tinta PVA para artesanato fosca, eu vou fazer o recorte da figura. Se fosse uma tinta acrílica, eu poderia colar a figura inteira aqui e depois fazer a técnica do esponjado. Não dá pra fazer o esponjado aqui com água, porque como essa tinta é à base de água, vai sair toda a tinta, tá? Então eu vou fazer o recorte da figura e depois vou vir aqui, olha, no meu potinho com água, né, que deixa o papel bem mais maleável e fácil para aplicar na garrafa. Então eu venho aqui, molho a minha figura, né? Tiro o excesso no pano. Pronto, tirei o excesso de água, vou deixar aqui no cantinho. Agora eu vou pegar o meu pote de vidro, vou posicionar ele aqui e vou aplicar a cola. Essa cola que eu vou usar, gente, é a cola branca PVA extra para artesanato. Se você não tiver a cola branca, também pode ser a cola gel, ok? Espalhar bem a cola com o rolinho. Agora sim, vou aplicar a minha figura. Coloco ela aqui, posiciono, aliso bem. Gente, vou mostrar para vocês aqui, como eu já mostrei em outros vídeos, sobre esse papel. Esse papel, ele me permite, se eu achei que eu coloquei no lugar errado, tirar ele e colocar novamente. Ele não rasga com facilidade, tá? Por isso que é legal fazer desse jeito aí, molhar ele, que fica bem maleável. Você pode passar com a mão, com um paninho, com um plástico e alisando para não ficar nenhuma ruga, nenhuma bolha. Apliquei, agora eu vou vir com a cola novamente e vou passar a cola aqui em cima para impermeabilizar minha figura. Dessa forma, você pode passar depois até fazer uma pintura com tinta, uma sobreposição por cima, que a sua figura já está impermeabilizada. Pronto, olha só. Você pode acelerar a secagem com o secador ou esperar secar naturalmente, ok? Então, o mesmo processo que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado do pote também. Pronto, o papel colado. Agora, para suavizar essa marca que fica aqui, né, do recorte que eu fiz do papel, eu vou usar uma lixa fina, que aí tira toda essa diferença e fica bem lisinho. Não precisa apertar muito forte a ponto de tirar a tinta, tá, gente? É só para tirar essa diferença aqui.
E olha só que coisa linda que ficou. Se você quiser deixar o pote assim, branco, né, só com a figura, você pode deixar. Mas eu quero o meu mais puxado assim pro rosa. Então aqui eu escolhi a rosa Ciclame da tinta PVA para artesanato. Só que eu ainda acho ela um pouquinho escura. Eu vou dar uma clareada nela, vou misturar com o branco. Pronto, já fiz minha misturinha, agora com o pincel Pitois eu dou uma batidinha aqui, tiro o excesso e vou aplicar aqui na peça. Antes eu vou pegar um pincelzinho molhado e vou passar aqui para não ficar muito escuro, muito chapado, que eu só quero dar uma esfumada aqui, ó. Pronto, gente, ó, fiz aqui o meu sombreado, né, para integrar aqui o desenho, a figura no vidro. Agora eu poderia pintar aqui em volta, deixar tudo rosa com pincel ou branco, a cor que você preferir. Posso usar essa esponja aqui com efeito de textura, passar aqui e deixar tudo salpicado, mas eu quero que fique um outro efeito, eu quero um efeito desconstruído mesmo. Então eu vou usar essa esponja aqui, olha. Pode ser também aquela esponja que você usa para lavar louça, tá? Você corta ela e usa ela assim. Então eu vou molhar a minha esponja aqui, vou tirar o excesso aqui e vou passar aqui nela no vidro todinho, olha. Pronto, olha só, ficou com o efeito do jeito que eu queria, assim, todo manchadinho, olha, tá vendo? E agora eu vou aplicar o verniz geral. Pronto, olha gente, enquanto vai secando o verniz aqui, agora eu vou trabalhar na tampa. Como vocês viram, essa parte aqui tá toda furada, né? Tá cortada. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa parte aqui de EVA em cima, porque eu vou fazer a decopagem também, vou fazer a decopagem no EVA e depois eu coloco aqui. E aqui na parte de dentro eu poderia colocar o EVA também, mas eu vou colocar a cortiça, então fica a seu critério, se você quiser usar a cortiça, se você quiser usar o EVA, sem problemas, ok? Então com o compasso eu vou ver qual é a marcação que eu quero fazer o meu círculo, eu vou fazer nessa marcação maior aqui da tampa. Então eu venho aqui no EVA, e agora eu vou cortar. Pronto, cortei o EVA, agora eu vou colar aqui no centro da tampa com a cola de silicone. Pronto, agora vou fazer a mesma coisa na parte de dentro. Vou ver qual é o círculo onde eu quero colocar a minha cortiça. Vou colocar mais pra dentro um pouquinho. É isso aqui que eu quero. Vou riscar na cortiça.
Pronto, agora a mesma coisa, eu vou colar cortiça com a cola de silicone aqui no fundo da tampa. Feito isso, agora o próximo passo é passar primer aqui na tampa. Vou dar as duas demãos e volto com vocês. Pronto, olha, já secou o primer, tá vendo? Cobriu quase tudo aqui, aquela parte que estava o escrito. Agora eu vou passar a tinta PVA para artesanato na cor branca. Uma camada é suficiente. Agora eu vou aguardar a secagem e já volto para fazer a decopagem na tampa com vocês. Então agora o processo da decopagem é o mesmo, vou molhar aqui o meu papel, tiro o excesso da água, vou aplicar a cola aqui na tampa. E vou aplicar o papel. Vou aplicar a cola aqui para impermeabilizar a figura e só depois que secar esse papel eu vou dar a lixada aqui para tirar o excesso, ok? Pronto, gente, olha só, já secou, o papel tá duro. Agora eu vou com a lixa de unha tirar todo o excesso aqui em volta e vou fazer o mesmo processo do esponjado aqui com rosa. Vou envernizar e volto com vocês assim que estiver seco, tá bom? Pronto, tudo seco. E agora para finalizar o acabamento eu vou usar essa juta cor-de-rosa, ela já é tingida, e esse arranjo de flor artificial. Para fazer a colagem eu vou usar a cola quente, mas se você preferir você também pode fazer com a cola instantânea, ok? E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha que coisa linda que ficou, gente. Que estampa delicada, olha só o detalhezinho na tampa. Fiz com esse acabamento em flores, mas se você quiser colocar uma outra coisa, não colocar nada, colocar só a corda, fica a seu critério, ok? Fiz os potinhos menores também, porque aqui em casa
Eu uso os maiores para colocar biscoito e os menores eu coloco castanha, amêndoas, né? Eu não fiz no vídeo o passo a passo do menor para o vídeo não ficar comprido, mas o mesmo processo do grande eu fiz no pequeno. E para fazer essa coleção eu usei esses papéis da Litoarte, olha só. Esses menores com a florzinha miúda para fazer os potes pequenos e esses maiores para fazer o pote maior. Eu também utilizei esse outro papel aqui, olha, esse Slim Paper com essa figura para fazer esse kit. Olha que lindo, gente! Como eu mostrei para vocês, o papel vem 4 figuras, olha, que dá para você fazer bastante coisa, o trabalho fica muito delicado, muito bonito. Fiz esse outro kit também, olha. Que coisa linda, né? Tá escrito gratidão. Aqui atrás ele imita um azulejo, né? E para compor esse kit eu fiz um pote com a estampa floral e a outra imitando o azulejo também. Usei esse Slim Paper aqui. Esse Slim Paper vem 4 figuras, todas as figuras que estão aqui tem aqui dentro. E eu vou deixar as referências de cada um deles descrito no box de informações para vocês. Você vê, uma ideia super legal, né? Um pote que estava no lixo vai ser reutilizado. Vou presentear agora final do ano, né? Você pode fazer com a estampa de Natal que eu mostrei para vocês. Também tem o Slim Paper de Natal da Litoarte. E é isso aí, você pode fazer para revender, você pode fazer para presentear ou até mesmo para decorar a sua casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!